Eita, boa noite para vocês, tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês de novo. Esse convite é sempre muito bem-vindo. É um grupo bastante participativo aí que dá esse gás aí, essa vontade da gente estar juntos. Hoje a gente é o nosso terceiro encontro, né? Então hoje a gente vai tentar atuar um pouquinho mais na participação para a gente ter uma prática também, né? Até porque se deixar, começo a falar e não paro mais. Então, eu vou tentar maneirar um pouquinho dessa vez. E antes da gente começar, deixa eu ver se eu consigo. Você pode me habilitar para eu partilhar uma tela aqui, só para ir ilustrando um pouquinho o que a gente for falando? Eu acredito que eu posso sim, deixa eu Ah, descobrir aqui. não, tranquilo. Bom, enquanto para a tela entrar aí, o que que acontece? A gente falou bastante nos encontros anteriores, né, sobre essa realidade da projeção astral, dessa vivência que nós temos constantemente, tendo consciência ou não disso, de qualquer forma a gente está fazendo. A gente quebrou bastante a questão pelo menos tentamos, né, quebrar bastante aí a questão dos paradigmas. Ah, funcionou aqui, obrigado. Então tá bom. A questão dos paradigmas aí, aquelas situações que a gente tinha medo, né? Que geralmente muitas pessoas ainda têm medo. Ah, se eu sair do corpo, de repente eu não volto. Vai que alguém chega e toma posse ali, né? Chega um, chega um movimento ali que vai tomar posse do lugar e depois eu não posso voltar. Isso não tem perigo, a gente já quebrou quebrou esse medo, quebrou essa possibilidade, essa ideia, e a gente vai entendendo que nós fazemos isso normalmente. Trazer a consciência disso pode ser bastante recompensador, bastante libertador, mas também, dependendo de como nós estivermos, pode ser bastante complicadinho também. Então, eu sempre digo que dependendo do estágio, dependendo da situação que nós estamos, a gente vê aquela questão do que a ignorância é uma bênção, em muitos momentos ela é importante. Às vezes é melhor a gente não saber, se não for para algo, se não for para melhorar, se não for para utilizarmos para o bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, então é melhor a gente não saber, né? A gente não mexer com isso. Então, eu coloquei aqui o convitezinho de vocês, né? Na entrada, ficou lindo para quem fez foi você, né, Ana Lu? O Alan me mandou aqui, eu falei, nossa, que lindo, olha. Tá de parabéns. Eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho hoje esses dois livros que eles foram lá, aqui no Ocidente, né, os primeiros a começar a tratar de forma mais aprofundada sobre o tema, lá nos anos 20, anos 30, isso aqui, esse camaradinha, né, o Carrington, ele começou a tratar desse assunto. Ele estava tratando de outros assuntos, de outras questões, em alguns livros anteriores, que ele trouxe sobre yoga, sobre algumas práticas orientais, e aí chamou muita atenção alguns trechos que ele havia falado sobre o desdobramento do espírito, da alma, né, de projeção astral. O pessoal começou a perguntar muito, a questionar muito, e ele primeiro lançou esse livro, Projeção do Corpo Astral. A imagem está borradinha aí, acho que a transmissão não ficou legal. Acho que o meu aqui para baixar que não ficou legal na hora de eu colar. Mas ele traz algumas experiências, alguns fenômenos, iniciando essa conversa, essa discussão. Depois, se eu não me engano, tem até em PDF para baixar, facinho. Tem algumas reedições, algumas livrarias que elas estão vendendo online, mas é mais fácil de achar o PDF. Depois eu vou pegar, vou ver se eu mando o link aí, vou ver não, eu mando o link para vocês, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais. Depois de alguns anos, ele aqui nesse projeção do corpo astral, ele trabalha muito essa questão do técnica, né? Essa questão mais científica, mais direta.
Alguns anos depois, ele lançou com o Muldoon, né? Esse primeiro livro são algumas experiências do Muldoon que foi passando e o Carrington ele foi compilando ali para produzir o livro. Alguns anos depois, eles lançaram esse segundo livro, que são os fenômenos da projeção. Esse está em espanhol porque não teve tradução para o português. Mas para vocês que têm facilidade, que a segunda língua de vocês agora é o inglês, é fácil de achar, mas também vai estar em PDF porque já não publicam mais, né? Então, a gente acaba encontrando em sebo e tudo mais. O meu é de sebo que eu encontrei. Mas eu vou mandar o link também para vocês, que daí vocês conseguem, tanto em espanhol quanto em inglês. E esse segundo, ele trata bastante dessa questão das projeções astrais, vendo pelo aspecto espiritual. Então, um aspecto mais espiritualista, mais energético da coisa. No primeiro livro da projeção do corpo astral, ele trabalha bastante as questões técnicas, que é um pouquinho do que a gente veio conversando, na verdade, nós íamos aliando os dois. E tem essas duas opções aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tá bom? Não passou aqui. Eu vou trabalhar, tentar trazer hoje para a gente trabalhar umas dicas aí, tanto do Carrington quanto do Wagner Borges. Eu acho que eu mandei o link para vocês da outra vez, talvez eu tenha mandado, acho que eu mandei para o Alan, não sei se eu passei no grupo, que esse Wagner Borges, ele tem um instituto de projeciologia aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo. E ele tem vários cursos, várias formações, muito material ali, muitas lives e tudo mais. Então, eu trouxe essas sugestões aqui que vieram de ambos, para a gente refletir um pouquinho no nosso dia a dia, porque considerando que envolve esse processo, né, de projeção astral, ele envolve todos os nossos corpos, ele envolve um trabalho dos nossos corpos físicos, materiais, esse aqui do dia a dia, onde nós estamos, envolve dos nossos corpos também do corpo emocional, que se as emoções não estiverem legais, as experiências não vão ser legais, onde nós vamos chegar não vai ser legal, se o espiritual não estiver bom, aí nem se fala, né? E o astral é onde a gente vai, é o nosso veículo que a gente curte as viagens e aproveita. Se ele estiver zoado também, a viagem também não vai ser a mais adequada. Então, tem algumas sugestões aqui, algumas dicas que eles nos trazem para a gente refletir. Por exemplo, a primeira dica. Antes de começar, eu ia falar, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, a qualquer momento, podem colocar as perguntas aqui, tá, gente? Esse é o momento aí no meio do caminho, podem interromper, não quiserem guardar para o final, tranquilo, porque no finalzinho a gente vai pegar aí pelo menos uns 10 minutinhos para a gente tentar fazer uma prática, mas eu vou comentar sobre essa prática aí no decorrer do caminho, tá bom? Mas se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem perguntar. Como eu estou com a tela da apresentação aberta, eu não consigo ver lá no chat se colocarem alguma questão ali, se vocês puderem me passar, dar uma interrompida aí, eu agradeço, tá bom? Então vamos lá. Conservar a saúde, o básico. Os nossos corpos, eles todos atuam em conjunto. Então, o conservar a saúde, ele é essencial. A gente precisa de conservar a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, e se algum desses estiver em desequilíbrio, a experiência ela não é legal, porque ela vai refletir esse desequilíbrio. O desequilíbrio do corpo físico, com dor, com alguma coisa, é difícil a gente conseguir uma experiência, conseguir uma vivência interessante, aí, uma vivência legal, sem trazer algum trauma, alguma coisa. Os nossos corpos, eles carregam as experiências. O nosso corpo físico, ele carrega os traumas também. E manifesta esses traumas muitas vezes sem a gente perceber. Vocês já devem ter ouvido falar da memória corporal, não é? Acho que a gente até comentou na live anterior, se eu não me engano, quem pratica artes marciais ou algum tipo de luta, sabe que tem determinados golpes que você fica repetindo eles até você cansar. Por que a gente faz isso? Porque nós estamos condicionando o nosso corpo e a nossa mente a reagir sem precisar de pensar, porque às vezes a reação, a necessidade do uso daquele movimento, ela não dá tempo da gente pensar, calcular, apesar de serem milésimos de
de segundos de comando que o cérebro passa de uma parte a outra, pode demorar muito. Então, a gente condiciona o nosso corpo a reagir diante de alguma situação. E isso não serve só para esse condicionamento planejado, programado. Serve para o nosso dia a dia. Quem sofre violência na infância tem o reflexo disso pela vida toda se não trabalhado, mesmo que não saiba, mesmo que não lembra, porque o nosso cérebro, ele guarda algumas coisinhas, esconde algumas coisinhas para nos proteger. Só que o nosso corpo, ele vai manifestando essa memória corporal, essas reações. Então, vai ficando lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, mas vai tendo repercussões aqui no nosso dia a dia e muitas delas sem a gente perceber. Então, conservar a saúde numa questão geral é fundamental. A saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física. E dentro desse conservar a nossa saúde, esse olhar para nós, nós temos ali uma segunda dica que seria o de conservar o interesse pelas coisas comuns. O que acontece, que eu imagino que alguns já tenham passado, todos nós em algum momento a gente passa quando a gente entra nesse encantamento dos estudos dessas questões espirituais, energéticas, abrindo esses novos mundos, né? Einstein que dizia que uma mente que se abre para um novo conhecimento, ela nunca mais retorna ao seu tamanho natural, ao tamanho anterior, né? A gente vai encontrando questões assim que, nossa, que vão nos deslumbrando. E corre-se o risco da gente fazer lá uma experiência projetiva ou meditativa, que a gente entra num estado quase no nirvana e depois a gente não quer lidar com as coisas do dia a dia. Uma situação que a gente, nas práticas, ali nos exercícios dos processos, quando começamos essa experiência projetiva, é que quando a gente volta para o corpo, que tem a projeção astral, com o corpo astral completo que a gente sai, quando volta para esse corpo, a gente não consegue nem levantar os braços, parece que está tudo pesando uma tonelada, porque a gente acostuma com a sutileza do nosso corpo mais sutil, do nosso corpo mais etéreo. Quando volta para o corpo físico, até a gente se encaixar ali, se ajustar, levantar, nossa senhora, parece que está pesando uma tonelada, é duro pra caramba, dependendo para onde nós fomos, a visão ali, as cores são maravilhosas, o ambiente é maravilhoso, é tudo maravilhoso. E daí, quando volta para cá, meu Deus, tem que pegar o ônibus, tem que trabalhar, tem que olhar para a cara do chefe chato, tem que pagar a conta, tem que olhar o boleto, e aí a gente, não quero mais isso aqui. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que conservar o interesse pelas coisas comuns, por acordar, tomar um café, por parar, conversar com a pessoa, por estarmos trabalhando, porque essa experiência encarnatória é uma experiência, é uma escola, o planeta Terra, né? Nos traz aí a oportunidade de estarmos numa escola que também é um hospital para nos recuperarmos das besteiras que a gente fez, uma escola para a gente aprender e continuar evoluindo. Em alguns momentos, como a gente vê nos nossos convívios, é uma prisão também, que se soltar a gente faz muita besteira. Às vezes a gente está dentro da prisão, no hospital, estudando. Aqueles professores que vêm no hospital para ensinar a criançada, para não perder o ano letivo, às vezes a gente está no hospital, dentro da prisão, estudando. Então, é uma oportunidade que 10 anos, 20 anos, 50 anos aqui nessa realidade encarnatória equivale a uma experiência, a um avanço evolutivo muito maior que 200 anos lá no plano divino, vendo as coisas flutuarem, vendo as coisas lindas, volitando para lá e para cá, mas que o espírito precisa de evoluir. Então, é nos interessarmos aqui pelo dia a dia, por quem nós convivemos, pelo que nós fazemos, porque é uma experiência importantíssima, essa experiência encarnatória, sabe-se lá quando vamos ter outra e se a outra vai poder ser aqui no planeta. Então, vamos aproveitar. Vamos olhar as coisas comuns e continuar admirando. Isso nos traz também para um estado mais presente, para que as nossas experiências noturnas ou diurnas, projetivas, quando a gente sai deste corpo, a gente está aproveitando, a gente está desfrutando de todo esse momento também. A gente tem que estar presentes. O único momento para fazer qualquer diferença na nossa vida é o agora. Nada mais tem poder como a atitude de agora. O passado já passou, pegou a experiência, beleza, não pegou a experiência, está carregando peso, estamos levando
estamos levando, estamos carregando aí, é nossa opção, é oportunidade ou não, a gente que define. O futuro está lá na frente, qualquer coisa pode acontecer. Para quem, não sei se tem alguém aí que joga tarô ou que gosta de consultar e tudo mais, eu joguei tarô por algum tempo, e uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a jogar carta e depois eu vi que é uma realidade, ele se conecta com o nosso cérebro daquele momento. Se a gente muda a forma de pensar naquele instante, você põe a carta de novo, em 10 minutos depois que jogou a primeira leva, a pessoa mudou a forma de pensar, ou eu mudei a forma de pensar, sai uma realidade totalmente diferente, porque o nosso futuro ele é feito somente no presente. Então, esse estado de presente é fundamental para a nossa vida. O terceiro seria cultivar a simpatia, a harmonia, o interesse pelo próximo. Por quê? As nossas relações é o que nós construímos, é o que faz parte de nós e é o que realmente nos define em questão de posicionamento energético. Se a gente tem muita raiva de muita gente, quer dizer que a gente está produzindo isso em nós. Se nós estamos produzindo muita raiva, muita desarmonia, muito conflito para os outros, em um momento ou outro, isso envolve a mim também. Eu estou envolto nisso, porque eu posso emanar ali, a gente vai falar um pouquinho de chakra, né? Mas eu posso colocar uma cápsula, posso colocar uma psicosfera de proteção em volta de mim. Mas em algum momento eu vou estar desatento, vou estar olhando para o outro lado, vou tropeçar ali, vou xingar, vou baixar, e aí eu abro essa proteção. Se tem muita gente jogando pedra em mim, vai pegar, não tem jeito, é inevitável. Então, essa harmonia, essa relação com o próximo é fundamental para que eu esteja bem comigo mesmo, para que eu esteja bem com o que está em volta. Nós crescemos, evoluímos de acordo com aquilo que nós construímos com as nossas relações. E a única coisa que nós levamos são as relações que construímos, são as emoções que manifestamos na nossa jornada, né? O resto fica tudo. Nada fica, nada dá para levar, caixão não tem gaveta. Se tivesse também, estava na roça que ia ficar por ali, porque os vizinhos, os amigos, vizinhos, parentes, não ia querer ficar carregando aquele peso danado com tudo lá dentro. Largava lá, fica aí com as suas coisas. Então, ainda bem que não tem gaveta. A gente ter isso como nosso padrão, como nossa prática diária. E com isso, com todos esses cuidados, a gente também cultivar a própria sensibilidade psíquica através de exercícios apropriados. Seriam meditações, orações, a gente dá uma parada no nosso dia a dia, na nossa correria, porque a gente está aí ansioso e preocupado, e as relações sociais estão muito complicadas como um todo, em todo o planeta, porque nós estamos passando por um período de mudanças, e mudanças nunca são fáceis, nunca são tranquilas. Toda reforma, desde a reforma íntima até a reforma externa, a reforma da casa, a reforma do planeta, vai quebrar, vai fazer poeira, vai bagunçar tudo. Então, a gente precisa de dar umas paradinhas, puxar um freio de mão, dar uma harmonizada, uma equilibrada, e a partir daí a gente conseguir seguir no dia a dia, estarmos bem conosco mesmo, para que a hora que nós formos dormir ou formos fazer uma prática que utiliza-se de energia da nossa psique, a gente esteja numa situação que ela possa ser usada de maneira adequada. Então, exercícios. Com que nós conseguimos nos encontrar, seja uma yoga, seja uma meditação, seja uma prece, seja um relaxamento, com música, sem música, com fatores externos, utilizando músicas, velas, incensos, ou fatores internos, concentração, visualização, cada um acaba encontrando o seu. Não dá para a gente colocar um padrão, tem que ser esse, porque tem coisas que fazem sentido para uma pessoa, não fazem para outra. Não adianta a gente usar fórmulas prontas, sendo que nós temos vivências, experiências e graus de evolução totalmente diferentes. Não dá para a gente colocar, olha, tem que ser assim. Não dá. Eu trabalho com terapias, e uma das terapias é meditação. Então, a primeira coisa que a maior parte das pessoas, quando me procuram, principalmente por ansiedade e tudo mais, primeira coisa que o pessoal fala, eu não consigo meditar. Não dá. Então, eu sempre coloco, a meditação, ela tem uma para cada
para cada característica. Eu não consigo ficar parado 5 minutos pensando, sentando. Não, não precisa. Tem meditação é onde nós estamos ali, colocamos nossa atenção. Tem as meditações ativas de Osho, onde você se movimenta o corpo e faz, e quando vê, você transcendeu. Às vezes até mais rápido do que aquela pessoa que consegue se concentrar e vai passo a passo organizando a mente. Então, cada um encontrar o seu aí, mas não deixarmos de cultivar essa sensibilidade, esse equilíbrio psíquico, esse cuidado, essa relação conosco mesmos, né? E cultivar constantemente uma atitude de escuta da alma. Quantas vezes a gente para e nos escutamos? Simplesmente, não liga a TV, não liga a rádio, não liga, desliga ali o celular, põe no mudo e paramos. Paramos. Não estamos escutando música, não estamos escutando nada. A gente está ouvindo, sabe aquele apitozinho lá no fundo, quando a gente para ou quando a gente presta atenção? Esses apitos, eles, claro, tem os aspectos biológicos, físicos, que a gente tem que ver, esse apitozinho intracraniano, se não é algum problema, algum desequilíbrio hormonal, alguma questão biológica, mas também, se não é a nossa própria ressonância, que em algum nível também o é. Pode ter a questão biológica, mas pode não ter nada a ver com o biológico, e é a nossa escuta do planeta. Tudo está fazendo barulho, tudo está ressoando. Os antigos nos Devas, né, na Índia antiga, dizia-se que o universo foi criado a partir do som, que é o som principal que tem quase todos os mantras indianos, que é o Om. Quando conseguiram fazer a medição, que dizia-se que o universo que fora do planeta era um silêncio absoluto. Por quê? Porque não havia o contraste. Quando os nossos equipamentos permitiram a gente separar, contrastar o som externo, adivinha qual foi o som que encontraram que reverbera aí para fora do planeta, no universo? O que 5.000 anos antes de Cristo já estava registrado lá nos Devas. A gente conseguiu comprovar cientificamente hoje. Então, tudo tem som. Tudo tá. Então, parar, vamos nos escutar a nossa alma, escutar esse zumbidinho lá no ouvido, que às vezes a gente vai se aprofundando e, de repente, esse zumbidinho se torna ali uma comunicação, uma orientação, uma palavra, uma frase, um acalento. A gente tem que dar uma paradinha, puxar o freio de mão. E aí a gente vai para os cuidados com a saúde. Vejam bem, gente, são sugestões que os caras nos trouxeram, sugestões que a gente vai vendo muito sentido, e quando a gente vai se aprofundando um pouco mais nessa realidade, nessa técnica, a gente vai vendo muito sentido nisso. Não é, tem que fazer, se não fizer não dá, tem que ser desse jeito. Não, como eu disse lá no começo, não tem norma fechada aí para nada. Cada um vai se adaptando. Então, não estou dizendo para ninguém fazer ou deixar de fazer nada, tá bom, gente? E aí, os cuidados com a saúde, tem lá que a pele respira tanto quanto os pulmões. Então, a gente, quando no nosso corpo físico e no nosso corpo astral, nos nossos corpos mais sutis, nós temos o corpo e o paracorpo, que é aquilo que está para fora. Então, nós temos as nossas glândulas, e cada glândula, principalmente essas principais, se conectam com os nossos chakras, que chakra é redemoinho, tubo de força, os túbulos de energia. Então, os chakras, eles não estão no nosso corpo físico, eles estão nos nossos corpos mais sutis, correspondente no nosso corpo físico a algum órgão fundamental, que são as nossas glândulas, que produzem a nossa bioquímica, que controlam ali o que vai dando certo, o que vai curando e o que vai adoecendo de nós mesmos. Então, lá na Índia, enquanto estavam entendendo a conjunção destas vários pontos de energia,
e juntando eles em 7 principais, mas também nos seus secundários e nos seus terciários, no mesmo período, lá na China, estavam estudando essa mesma coisa, só que desenvolvendo a acupuntura, vendo os milhares pelo nosso corpo. Então, a nossa pele, ela tem milhões e milhões de pontinhos, que são esses pontos de energia, e na pele física, que são esses pontos que respiram. Então, a gente absorve as coisas pela pele. Dizia-se antes, falava-se antes da necessidade de se tomar banho constantemente, até hoje ainda o pessoal de saúde fala, olha, para manter a saúde precisa de tomar banho e tudo mais, precisa mesmo, para poder limpar. Parece simples, mas que vai limpando, desobstruindo a pele, fazendo uma descamação e liberando esses chakras para poder funcionar. E, com isso, também ajuda nesse estarmos bem conosco mesmos, mantermos a saúde e também conseguirmos sentir o outro lado, o outro plano. Tomar muita água, nós somos, maior parte de nós é água, então não precisa nem de se falar muito sobre isso. Tem que tomar água para ter saúde para esse corpo, e esse corpo não pesar nos outros, deixar os outros aí trabalharem também, fazerem o que eles precisam de fazer. Reduzir o consumo de carne vermelha. Vejam bem, gente, não estou falando para de comer carne vermelha, não estou condenando quem come, nem quem não come, cada um acaba vendo o que é melhor para si, mas a gente já tem provas científicas do quanto se tem nas carnes vermelhas de hormônios, de substâncias mais pesadas que fazem o nosso corpo ficar mais pesado, trabalhar mais e, como consequência, voltar mais atenção, e aí a gente fica muito frágil para trazer lembranças conscientes do lado de lá. Mas não é para ninguém sair, para de comer carne de vez. Tem todo um procedimento, tem toda uma adaptação de corpo. Nenhum dos dois, e eu também sou dessa mesma linha, de radicalizar em nada. Eu, por exemplo, não como carne, mas para mim eu sempre fui muito carnívoro. Foi um processo de utilizar as energias depois da segunda fase do curso do Reiki, que eu vi, falei, nossa, olha que resultado que dá. Pelo resultado eu fui reduzindo, não como mais, mas quando tem churrasco em casa, sou eu que ainda faço a carne para quem come. Faço de boa, só não experimento mais. Então eu sempre dou para alguém experimentar aquela parte do churrasqueiro que ele comia muita carne, eu pulo essa parte, mas continuo fazendo, respeitando quem curte, mas ela traz sim esse certo peso, pelo menos nos dias que você quer fazer, quer ir praticando e tudo mais, dá essa reduzida, ajuda bastante, tá? Comer mais frutas, porque as frutas trazem aí a própria energia do planeta e tudo mais, tá aí, considerar as condições individuais, porque a gente não vai falar para um diabético comer fruta, né? Ó, você tem que comer um monte de fruta, larga de comer carne e come fruta. Não adianta a gente dar uma sugestão e matar a pessoa, né? Desencarnar a pessoa e daí, de repente, ele projeta e fica só projetado do lado de lá. Não dá certo. Tudo com moderação, cada um dentro das suas possibilidades, dentro do que for melhor para si, vai adaptando, vai se ajustando, e aí vai construindo essa realidade. Beleza? Então, aqui são alguns preparos que facilitam esse processo, para a gente trazer mais consciência. Mas se eu não fizer nada disso, eu não projeto? Não projeta, a gente já faz isso toda noite. Tem gente que traz essa consciência de forma extremamente clara, às vezes desde criança, e sofreu muito com isso a vida toda. Tem a paralisia do sono, onde a pessoa começa o processo projetado, está fora, mas está com a consciência despertada aqui, achando que está dentro, que tenta gritar, acho que a gente até falou isso da outra vez, né? Que tenta gritar, tenta acordar, tenta fazer, dá aquele desespero e fica parado, e às vezes são minutos, ou até mais de minutos, que parecem ser horas, que fica ali paralisado, travado. Porque é uma coisa que todos fazemos, alguns fazem mais conscientes, alguns tiveram experiências mais conscientes e tudo, deu um medo tão grande que hoje, quando volta, trava tudo, parece que não dormiu, parece que não sonhou, parece que não aconteceu nada, porque tem tanto medo que a hora que volta o cérebro protege. Aquilo que eu falei anteriormente, que alguns traumas da infância, de violências sofridas na infância, a gente não lembra, porque o nosso cérebro, ele, para nos proteger, ele trava. Os trabalhos de regressão, os trabalhos de resgates de fragmentais, os trabalhos
psicoterapêuticos, ajudam a trazer isso à consciência, mas é claro, com um profissional acompanhando, num momento que a gente precisa de superar, para a gente poder lidar com isso. Aí o cérebro, ele permite que a gente tenha esses acessos. Antes de ter um equilíbrio, antes de ter uma base, não é legal ter esses acessos, não. Entra naquela fase que a ignorância é uma bênção, é melhor não saber, tá? Deixa só o corpinho lá ficar traumatizadinho, que a hora que a gente tiver maturidade, ele deixa a gente saber. Beleza? Bom, conseguimos fazer aí a ação da projeção. E aí, tem algumas figuras que nós trazemos, eu acho que não deve estar dando para ler, as câmeras estão na frente aí, não estão? Ou está dando para ler? Tá dando para ler, sim. Ah, então tá bom. É que para mim aqui está só metadezinha com a câmera. Mas está dando para ler para vocês, está legal. Quando a gente acorda, desperta, pode ser que nós não consigamos aí trazer claramente as conversas, claramente o que aconteceu e tudo, mas uma coisa que eles notaram, que eles trouxeram, e eu vivencio isso muito constantemente também, é que muitas vezes a gente traz fragmentos ou a gente traz figuras que nos levam a uma consciência, que nos levam a puxar um fio do novelo e, de repente, conseguir ressignificar e colocar no nosso dia a dia o aprendizado em prática. Essas figuras, tem algumas aqui, né, que são muito comuns, são recorrentes, que trazem um pouco dessa consciência, dessa oportunidade, né, de entender isso. Que seria, por exemplo, uma luz dentro de outra luz. Um ser dentro saindo de uma luz, ou uma luz e uma luz mais forte no meio, ou uma luz mais forte para fora e outra mais clara no meio. Isso ele identificou que geralmente são presenças de amparadores. Então, você trouxe, não consegue lembrar direito o que vivenciou, mas está com uma imagem firmada na sua cabeça e é uma luz saindo de dentro de outra luz. São os amparadores, são os cuidadores, são os protetores, os anjos da guarda que estiveram ali em contato com você. Então, isso pode trazer uma paz, e aí essa paz te ajuda a chegar a uma conclusão, te ajuda a chegar a um destino, a uma percepção. Tem chispas luminosas, como se fosse um monte de raiozinho saindo. Isso geralmente são bons espíritos, são bons presságios ali, relações psíquicas que te iluminam, que te elevam, né? Que te levam essa consciência. É bem interessante. E línguas de fogo. A gente vê relatos, inclusive, em vários livros de relação de projeção astral, ou livros de espiritualidade que trabalham com energia de línguas de fogo. Lembram daquela aura, daquele campo áureo em volta de nós? A gente encontra em vários estudos, várias representações que o pessoal desenha ali, aquelas imagens, línguas de fogo em volta de proteção. Então, isso é uma proteção espiritual, pode ser que tenha gente que traga. E escadas. Uma escada, que nem essa que tem aí na foto, né, ó, ela traz o conceito de ascensão, subida da consciência, expansão da consciência. Então, são algumas figuras, não são exatamente isso, elas se relacionam com isso em vários relatos que se tem. Dá para a gente falar o livro dos sonhos, como a gente falou nas outras? Não dá, gente, não dá para a gente fazer um livro dos sonhos, porque um sonho tem uma representação de acordo com a cultura, de acordo com o entendimento, de acordo com a aceitação, de acordo com a religião. Você chega para traz um relato de sonho, uma figura de sonho para um oriental, indiano, um que trabalha com tantra, nossa, eu sonhei com uma cobra grande se movendo, o que vai ser? Você estava sendo envolto com a energia Kundalini, que a energia estava em ascensão. Você traz esse mesmo relato para uma religião cristã, ou no catolicismo, ou dentro do espiritismo mesmo, para uma pessoa que vem dessa origem cristã do catolicismo, nossa, sonhei com uma cobra. Ah, é traição, fique esperto, tem alguma coisa perigosa e tudo mais. A mesma simbologia, de acordo com a comunicação que está estabelecendo. Então, depende muito com quem estou, como que está a nossa relação. Beleza? Mas aqui a gente já vai tendo uma noçãozinha o que pode ser.
E aí a gente entra nessa questão dos chakras. Eu acho que eu já falei dos chakras na outra, né? Agora eu não estou me recordando. A gente já falou sobre os chakras ponto a ponto na live anterior? Não sei se vocês lembram. A chamada... Eu lembro que a gente comentou, Jefferson. Aham. Eu acho que a gente passou mais ou menos Mais breve, assim. mais breve isso. Uhum. Ah, tá. Foi só superficial mesmo, né? Para a gente poder, obrigado, gente. Naquele sentido de equilíbrio, de harmonia, entre cada um de nossos corpos, a gente tem os chakras, que são aqueles que eu falei que na Índia, quando estavam estudando, recebendo essa iluminação, eles trabalharam com a convergência desses chakras. São alguns milhares de chakras espalhados pelo corpo, correntes, pontos de energia espalhados, que na acupuntura na China se trabalha um a um, com aquelas agulhazinhas onde eles interrompem ali o caminho, ficam acumulados, põe a agulhazinha, também se faz na auriculoterapia, né, com as sementezinhas, põe, quebra aquele acúmulo e faz circular normalmente. Na Índia, trabalhou-se essa mesma coisa, só que focando na convergência onde eles se juntam para poderem ser liberados ou para poderem ser bloqueados. Ainda bem que lá eles não quiseram seguir pela acupuntura, porque olha o tamanho das agulhas se fosse nesse montão de chácara aí, né? Ainda bem que ali eles vamos trabalhar com energia, não vamos com agulha, não. Eu, pelo menos, tenho alergia à agulha. Eu vejo dar uma tremedeira, uma vontade de correr danada, uma alergia danada. E até hoje não consegui a cura. A gente tem esses 7 principais. Temos 10 que são considerados principais, mas temos esses 7 fundamentais que estão conectados com as nossas glândulas. O chakra de cima, que é esse que vocês estão vendo lá no topinho da cabeça, e o de baixo, que está na base do corpo, que ele fica no nosso períneo, que é aquela parte que tem entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e o saco escrotal, aquela parte durinha, é o nosso períneo. Então, são os dois que puxam a energia de fora para dentro. Então, eles captam a energia externa, é o que nos conectam ao alto e nos conectam à terra. No Reiki, por exemplo, é a energia Reiki, né? O Rei, que é a energia do alto, e o Ki, que é a energia da terra. Pode ver, no Japão. Então, todos veem a mesma coisa de formas diferentes. A gente trabalha com esses dois puxando as energias e os outros correspondentes ali organizando essa bagunça lá dentro de nós. O frontal aí, que é esse que vocês estão colocando, eu vejo, o nosso Adina Chakra, ele está ligado com a nossa hipófise, com a nossa pineal, que está aqui bem no meiozinho da cabeça, né? Mais ou menos nessa saída que corresponde aqui, uma glândula que ela dispara de acordo com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, a gente controla ela, é uma glândulazinha cheia de cristais, microcristais, que ela reage muito fortemente conforme o nosso estado ali emocional, nosso estado mental e também as reações externas. Nós temos aí na garganta, né, o laríngeo, que está relacionado com a nossa glândula do... Nossa Senhora, faz anos eu nunca guardo o nome dessa glândula, eu sempre esqueço, que é a tireoide, que ela está conectada com a nossa tireoide e ela trava quando nós não falamos ou quando a gente xinga, tem aquela raiva, sabe? Quando a gente produz aquela raiva que a gente ou vai xingar, ou xingou, ou guardou e de repente sobe aquele amargo na boca e espalha aquele amargo, é onde a gente vai bloqueando e onde a gente vai falando palavras mais adequadas e tudo mais, falando o que estamos sentindo, colocando para fora um tratamento de expressarmos o que sentimos, a gente desbloqueia e deixa sai aquela trava na garganta. É aí também onde age, quando vocês estiverem fazendo o curso mediúnico, não sei, vocês já chegaram nas formações de vocês aí, no curso mediúnico? Ah, não, vocês estão fazendo, é o grupo de estudo, né, que vocês estão fazendo os estudos e refletindo, mas tem alguma linha que vocês seguem, ou da federação, ou algum desses métodos de trabalho para chegar nessa parte do mediúnico? Nós estamos só na parte de estudos mesmo, Jefferson. A gente não tem ainda um aprofundamento, né, nessa questão mediúnica, não.
O Everton, desculpa. O Everton? Sim? Desculpa, não, a gente teve sim. Acho que foi uns 2 anos atrás, nós tivemos um curso de passistas, que daí acho que foi eu, a Cíntia, tem mais um pessoal que participou, e daí a gente estudou, assim, né, essa parte dos chakras também. Mas a gente legal. não dá o curso. Legal, Juliana. Então vocês devem ter percebido, e caso vocês forem replicar, forem atuar, vocês vão perceber que quando chegarem na parte do curso de mediúnico, que estuda os chakras, tudo que vai fazer a comunicação, quando está estabelecendo aquela comunicação, naquela parte prática, que você... a gente sempre fica naquela insegurança, meu Deus, será que é meu, será que não é, será que eu falo, será que eu não falo, o que que eu falo? E a gente segura e o mentor, ele está ali tentando passar, nos estimulando, então ele dá uma descarga um pouco maior aqui no chakra e parece que a garganta infla, parece que a gente engasga, e aquele que fala, não tem jeito, não, vou falar, daí coloca para fora e de repente começa a sair, libera e fica, ou então fica com medo, não vou falar, segura e fica aquele arranhado na garganta, daí demora um pouquinho, às vezes uns minutos, às vezes algumas horas para passar o arranhado, porque a gente teve uma descarga um pouco maior para estimular e colocar para fora, segurou, talou, mas geralmente por mentor não fica resíduo não, tá, gente? Não fiquem com medo, isso desfaz. Mas se você fala, o negócio sai na hora e começa a fluir maravilhosamente bem. A gente bloqueia ele quando a gente fica guardando as coisas, o famoso engolir sapo, ele entala aí, o sapo não passa fácil aí não, mas a gente libera ele quando a gente está falando palavras de amor e tudo mais. O chakra cardíaco, que ele está... a gente costuma sempre se referir, ele está no coração. Não, ele está no timo, é uma glândula que nós temos, que é uma glândula que ela é maior quando a gente é criança, ela vai diminuindo quando a gente é adulto, mas ela ainda trabalha muito a vida toda criando emoções. E mesmo adulto, quando a gente trabalha bastante esse fluir, esse estímulo, a própria glândula ela dá uma infladinha quando a gente estimula, quando a gente tira os pesos, as cargas dela. A gente tem aí o plexo solar, que o plexo solar ele é um acúmulo de chakras, na verdade. O segundo aí ele está umbilical, mas não é umbilical, é que a imagem mais fácil aí que eu achei foi essa, mas esse é o genésico. O plexo solar, ele está lá ele acumula o gástrico com o esplênico, com o umbilical. Então, o plexo solar ele fica ali naquela área da barriga e ele meio que nos conecta com os nossos corpos. E aí ele está ligado com o estômago, está ligado com o esplênico que está aqui na nosso baço. Então, ele também reage produzindo no nosso corpo. O genésico, que é ali onde vocês estão vendo que está escrito umbilical, que é o genésico, que é o que está no nosso sistema reprodutório, ele está conectado ao sistema reprodutório e está conectando as nossas questões mais materiais, sexuais, e quando a gente tem problemas, ou tem bloqueios, ou tem foco muito nisso, esse chakra ele costuma ficar mais travado, mais difícil, e aí as relações ficam um pouquinho mais complicadas. E o nosso chakra básico lá embaixo, que é aquele do períneo, que nos conecta com a terra, nos dá ânimo, ou não puxa energia, e a gente fica bem devagarzinho. Quando a gente consegue trabalhar, alinhar esses chakras, dá uma melhoradinha na saúde, até questão de pressão dá uma melhorada, viu, gente? Teve gente que no processo da meditação, no processo dos realinhamentos, da própria massagem, conseguiu dar uma organizada na pressão, que tinha muita pressão baixa, passou a ter uma pressão mais natural, só de ir tirando esses bloqueios. Por que que eu falei tudo isso? Fácil até aqui, gente? Tranquilo? Por que que eu falei tudo isso? Porque agora nós temos quantos? 7 minutos? 10 minutos até o final? Quanto tempo até o final? Podemos ter mais uns 10 minutinhos, né? 10 minutinhos? Então eu vou fazer aqui uns 5 minutinhos da gente fazer uma alinhada nesses chakras, uma tranquilizada. Vamos projetar? Não, eu vou passar essa harmonização para a gente dar uma organizada, para a gente sentir os nossos corpos. Exercício para a gente ir fazendo e de forma mais consciente, nos percebendo, isso que a gente viu até aqui.
alinhar esses chakras, eu passei uma meditação, acho que o Alan deve ter passado para vocês ontem, né? Para vocês experimentarem, foi isso. Alinhar. É alinhando os chakras? É meditando, é alinhando, é concentrando, é rezando, é orando. Cada um se encaixa com aquilo que se sente mais seguro e projeta. A gente vai tentar juntos, tá? A gente vai fazer essa condução, e aí depois vocês relatam, acho que não vai dar tempo da gente discutir aqui, daí se vocês quiserem, em um grupo aí, não sei se no grupo de vocês alguém me repassa, ou como que a gente faz, e aí vocês relatam aí a experiência, tá bom? Conseguimos nos colocar aí numa posição confortável? Vou pedir para todo mundo se colocar numa posição confortável, que não precise de mexer o corpo. Tentar dar uma relaxada. Inspirando. Vagarosamente. Inspirando, soltando. O som está muito alto, está dando para ouvir? Como é que está? Acho que tá bom para a gente, sim. Tá ótimo, obrigado. Então vamos lá. Inspirando, vagarosamente, soltando. Prestando atenção no próprio corpo. Sentindo essa paz. Sentindo essa harmonia que nos permeia. Vamos prestando atenção em nossas pernas, repousadas nessa superfície. Vamos prestando atenção em nossos quadris, em nosso tronco. Vamos sentindo a respiração, sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo, prestando atenção na temperatura do ar. Relaxando mais profundamente. E nessa tranquilidade que nos encontramos, vamos vislumbrando uma energia violeta vindo desde o cosmos, inundando o ambiente onde nos encontramos. Vamos percebendo a presença desses irmãos de luz, agradecendo as fraternidades de proteção, de amparo e sustentação, rogando que eles ergam essas cortinas fluídicas ao derredor de todo esse ambiente e ao derredor de nós. Vamos vislumbrando o nosso corpo, ficando mais leve, mais suave, envolto nessas energias de proteção e de amparo. Vamos sentindo essa luz que toca o nosso coronário, flui para o nosso interior em 7, nos preenchendo de luz, nos harmonizando, dissolvendo tudo que construímos que não seja mais adequado à nossa jornada. Vamos sentindo esse chakra que se acende em nosso frontal, alinhando essa luz em azul índigo e despertando a nossa consciência de quem somos em 6. Vamos percebendo o nosso laríngeo se expandindo, se acendendo
e aliviando a nossa expressão e a nossa harmonização de nós mesmos em 5. Vamos sentindo o nosso cardíaco se acender nessa luz rosa, sublime da Mãe Divina, do Pai Eterno, despertando o nosso amor consciente e profundo. Vamos sentindo o nosso peito inflar com este amor que nos enche de paz e de harmonia em 4. Vamos sentindo o nosso plexo solar se acendendo nessa luz amarela, despertando essa chama sagrada, esse fogo divino que queima todas as nossas inseguranças. Vamos percebendo essa paz e essa harmonia que nos reluz e nos eleva em 3. Vamos sentindo nosso genésico se acender nesta luz laranja, que desperta toda a nossa satisfação de sermos quem nós somos, o nosso prazer divino, de todas as nossas relações e conexões, nos fazendo perceber todo o amor, toda a força e toda a percepção de nós mesmos em 2. E agora vamos sentindo essa luz que sobe da Mãe Terra, essa luz vermelha de intensidade e amorosidade que traz o poder das montanhas, a força das matas, a segurança da vida, correndo pela nossa coluna vertebral e explodindo em nosso coronário. Vamos sentindo-nos fortalecidos, sentindo essa união das cores, das energias em nosso peito. Vamos sentindo essa luz branca que cresce em nosso interior, se acende e vai nos inflando, nos fazer sentir os nossos corpos mais sutis. Vamos movimentando-nos, só com o nosso corpo astral, percebendo a leveza, percebendo a sutileza desse corpo que começa a se destacar suavemente de nosso corpo físico, ampliando os nossos sentidos, a nossa percepção de nós, a nossa percepção de mundo. Vamos nos sentindo o ambiente à nossa volta. Vamos percebendo esses irmãos que nos amparam e nos protegem, esses companheiros de luz que se aproximam, tocam em nossos corpos astrais. Vamos sentindo esse toque com toda essa sutileza, refletindo em nossos corpos físicos. Vamos nos envolvendo nessa paz, nos percebendo nesse amor. E vamos nos comunicando com esses irmãos, agradecendo por esta oportunidade, por esse amparo, por este cuidado, e rogando que possamos dar continuidade neste processo de autocuidado e de amor conosco mesmos. Tranquilamente vamos sentindo nos acoplar em nossos corpos físicos, bem vagarosamente, em 1, percebendo a nossa consciência, retornando ao seu estado alerta, em 2. Vamos retornando suavemente, mexendo os dedos das mãos, bem devagar, percebendo o nosso corpo, em 3. Vamos mexendo os músculos, percebendo essa nossa consciência mais ativa, percebendo o nosso corpo mais leve, em 4.
Vamos retornando, trazendo essa leveza, esse equilíbrio e esse cuidado conosco mesmos em 5. E vamos despertando a nossa consciência, suavemente, nos percebendo onde estamos em 6. E abrindo os nossos olhos com a sua consciência desperta e retornando completamente, trazendo esse sentimento de paz e de harmonia em 7. Abrindo os olhos, retornando, nos percebendo. Todos bem? Estamos de volta? Estamos de volta? Acordados? Estamos. Ana Lu dormiu. Ana Lu dormiu, né? Ó, Dá pra ver, né? tá com o olho até inchado. Não cheguei a pegar no sono, mas não queria voltar, não. Lembra aquele segundo ponto que eu falei lá no comecinho? A gente tem que se apegar aqui, porque o negócio é tão gostoso lá de lá que a gente não quer voltar, não. A Maybe Gabriela tá aí, ela faz parte do nosso grupo de projeção, ela de vez em quando não quer voltar não, né, Maybe? É divertido o negócio de lá. Não, quero ficar por lá mesmo. Por isso a gente tem que se apegar aqui nas coisas, nas nossas oportunidades. E aí, gente, todos bem? Beleza? Todo mundo bem. Tudo bem. Quer dizer, Tudo bem, Jefferson. Ah, que bom. Bom, Gente, que maravilha! Pelo amor de Deus, dá para fazer toda semana isso? Curtiu, Vanessa? Dá para fazer todo dia, na verdade, se você quiser. Jefferson, já quero agradecer logo, porque já tem muito tempo que eu não sentia o que eu senti agora. Senti até falta dos lugares que eu frequentei no Brasil, que aqui a gente não tem acesso, né? A gente não tem o desenvolvimento, como nós falamos, o Everton e a Ju falaram, e foi assim maravilhoso. Que saudade, que saudade. Eu só queria aproveitar para perguntar logo, essas que você faz com a estala o dedo, isso é ligado à apometria? Sim, isso que a gente fez, essa prática que nós fizemos, a gente, na verdade, é uma mescla de técnicas de meditação, um pouco de apometria, um pouco de hipnose, porque todas elas, na verdade, são diferentes formas de trabalhar a mesma coisa. Então, algumas enveredam mais por um lado e seguem uma linha mais focada para um determinado ponto. Mas, no final das contas, assim como a gente conversou antes, né, todas as religiões, a gente falou da questão dos chakras, que ao mesmo tempo que na Índia estavam aprendendo de uma forma, na China estavam aprendendo da outra, a mesma coisa de formas diferentes. Então, essa que a gente usou hoje foi uma mescla, um pouquinho de cada, para poder potencializar num tempo mais curto, para a gente ter um resultado um pouquinho melhor. Mas é interessante esse que você trouxe desses locais, porque, como você viu, dá para, onde nós estivermos, dá para fazer, dá para a gente ir praticando, porque tem as partes que são externas, porque a nossa conexão, ela é um conjunto. Então, tem as práticas externas, que no esoterismo, nas culturas antigas, né, principalmente nas orientais, eles sempre apontam que tem as duas práticas, que são os recursos externos e os recursos internos. Recursos externos são são as técnicas como essa, o incenso, são as músicas, que elas têm o efeito biológico, tem toda essa parte. Mas tem os recursos internos, que é
a nossa concentração, o nosso desenvolvimento, são os nossos exercícios diários de concentração, exercícios diários de desenvolvimento que a gente faz de dentro para fora. Por exemplo, de visualização, para desenvolver uma técnica de visualização, você põe uma vela, que se usa, os yogis usam muito isso, né? Você põe uma vela, concentra, fica olhando a vela por vários minutos e faz isso por algumas semanas ou alguns meses, com o olho aberto, focado. E depois de um tempo, você não põe mais a vela. Você fica fechado, projeta a vela e é aquela técnica que a gente falou lá atrás, dos símbolos que podem aparecer, uma luz dentro de uma luz, você vai trabalhando isso com o seu frontal focado, que daí você não utiliza mais a vela e você consegue acender ela dentro de você, e aí a gente vai ampliando a nossa capacidade de visão. E são várias técnicas que a gente pode associar, aliar, né? Os recursos externos e os recursos internos, porque tudo está conectado. A gente precisa de trabalhar o nosso corpo físico, porque está aqui, nos deram esse veículo, a gente tem que usar e cuidar dele direitinho, mas os outros corpos, todos eles têm uma atuação constante no nosso dia a dia, às vezes muito mais do que a gente espera, ou muito mais do que a gente desejava em alguns momentos, principalmente quando é o corpo emocional chutando balde, né? Eu não sei se depende também do dia ou do local que a gente faz meditação, né? Como você disse, pode ser oração, que eu vejo figuras diferentes. Então, hoje eu vi o normal, que eu vejo sempre. Quando eu estou no sol, eu vejo outras coisas. E agora eu tive até que abrir o olho, porque eu vi um clarão que eu cheguei a levar até um susto. Estou aqui com o rosto queimando agora. Não estava, tá queimando. E eu quero falar também que eu gostei dos barulhinhos que tinha aí no fundo, parecia música até, ia perguntar que música que é, porque parece até música de outro planeta. Mas eu amei, eu tô aqui, gente, eu tô assim, nossa. Ai, que bom. O calor você está vendo a reação biológica de uma construção que foi psicológica, foi psíquica e também foi energética. Você está sendo o retrato vivo, e quem mais estiver sentindo é o retrato vivo disso que eu coloquei, que todos estão, quando a gente alinha eles, causa uma certa estranheza no começo, porque a gente não está acostumado a ter essa percepção, mas o ideal da nosso dia a dia é ter eles alinhados, trabalhando juntos. Você juntou eles aí, um está estranhando o outro, falou, o que você está fazendo aqui? Mas daqui a pouquinho eles se ajustam e fica legalzinho. O ambiente influencia, sim, a psicosfera onde nós estamos, ela muitas vezes interfere na nossa conexão, mais aflorada ou menos aflorada, de acordo com o ambiente onde nós estamos, mas o nosso ambiente interno, nosso equilíbrio, a nossa harmonia é quem define aonde, com quem vamos estar. A percepção, ela vai dar uma variada de acordo com o externo, sim. No sol você carrega, explode. Para quem percebe aí, se tiver a mente aberta, não tiver medo, ver a cobra subindo é muito rápido, viu? Muito fácil, porque a energia Kundalini, a energia de cima, de baixo, juntando ali, é potente pra caramba. Tá? Deixa ligadão. Quem tiver problema de pressão, Nossa, muito dá bom, uma muito equilibrada. obrigada mesmo. Né? Que agradeço a oportunidade, Vanessa, e todos aí. E se tiverem qualquer coisa, depois a Ana Lu, ela tem lá meu WhatsApp, o Alan também, quiserem mandar dúvida, relatos também, qualquer coisa aí que a gente vai trabalhando juntos. Muito obrigado, Jefferson. Foi maravilhoso, como sempre, né? Estamos aí na terceira parte. Acho que nosso tempo já está acabando já, né? Na verdade, já passou um pouco. E mais alguém quer fazer algum comentário rapidinho, ou uma pergunta para o Jefferson? Ou senão vamos encerrar pela noite. Não, acho que todo mundo está tranquilo. Não tivemos nenhuma pergunta no chat também. Vou encerrar aqui a gravação, mas antes disso, deixar um abraço do nosso grupo a você, Jefferson, por mais uma vez disponibilizar o seu horário para estar com a gente aqui, mais um tempinho. Seja bem-vindo mais uma vez. Se tiver a parte 4, eu acho que não só eu, mas todos vamos querer também. A Van já acenou, então
Fica à vontade, a casa é sua. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, é sempre um prazer enorme estar aí com vocês, participando, partilhando um pouquinho, trocando aí essas experiências. Estou aberto, se quiserem a parte 4, a gente já passamos bastante da teoria, a gente aprofundar um pouquinho mais entre teoria e prática, vai ser um prazer enorme, vocês que mandam, tá bom? Vai virar Mas obrigado seriado. mesmo, gente. Muito obrigado, Jefferson. Só vou pausar agora a gravação